Sim, acho que sim. Pronto, muito boa tarde a todos. Penso que me conseguem ouvir. Estou a ver algumas pessoas que certamente estão a achar isto muito estranho, porque estão a olhar para mim e não estão a ouvir. Portanto, é preciso utilizarem estes headsets que estão disponíveis nos assentos para nos conseguirem ouvir. Portanto, muito bem. Portanto, vamos iniciar então este painel. Este painel me parece ser muito interessante e que efetivamente fala do tema da transformação digital, a sustentabilidade como base para a sustentabilidade. Portanto, como sabem, tivemos aqui um conjunto de painéis que falaram de sustentabilidade e falamos também de ferramentas. E quando falamos de ferramentas para a sustentabilidade, normalmente assumimos que essas ferramentas terão um pendor de ferramentas digitais. E é aquilo que nos traz cá hoje, essa discussão. Para alimentar esta discussão, temos aqui um excelente painel que, entretanto, foi angariado pela Ordem dos Engenheiros Região Norte, que, mais uma vez, saúdo e parabenizo pela iniciativa de conseguir discutir este tema num fórum, numa feira como esta da construção. E, portanto, passo a apresentar os meus colegas, que hoje, de painel, que hoje vão fazer um conjunto de apresentações e no qual teremos uma discussão no final. E, portanto, por ordem, temos o Luís Chanhudo, Head of Digital Transformation do Build Collab. Temos de seguida o Fábio Araújo, do Grupo ACA, que também nos vai falar de alguns casos práticos muito interessantes. O Ricardo Sousa, do Inesctec, também com um caso muito interessante para o mercado imobiliário. E depois, não menor por ser último, mas também com um caso prático e até com uma demonstração em tempo real, teremos o João Ribeiro, da BIMS, que tem também aqui um stand que depois poderão visitar. Portanto, sem mais demora, iniciar-se-iam as apresentações. Portanto, qualquer questão que tenham, por favor, anotem. No final teremos um breve momento de questões e de respostas e discussão com o público. Portanto, chamava já para apresentar a primeira pessoa, que será o Luís Chanhudo. Portanto, que peço que desloque ali para a sua marca e que proceda à sua apresentação. Muito obrigado. Não sei se está para ouvir? Está. Pronto, então eu vou fazer aqui a apresentação, uma pequena conversa, 10 minutos, sobre os caminhos para a transformação digital do setor ESG. Pronto, todas as tecnologias que eu vou apresentar conseguem suportar a sustentabilidade. Eu vou focar-me em algumas e vou também tocar aqui um bocadinho no que é a transformação digital. Então, pronto, a primeira coisa que eu fiz aqui para preparar-me um bocadinho então, aqui para a apresentação foi procurar transformação digital no Google, uma pesquisa muito rápida. Apareceram-me centenas de artigos. Como podem ver, todos eles dizem que o futuro da construção é a digitalização e a transformação digital, mas em nenhum deles aparecia exatamente e concretizava o que é de facto a transformação digital. E pronto, sendo uma pessoa digital, a primeira coisa que eu fiz foi, então vamos ao ChatGPT e vamos ver o que é a transformação digital. Perguntei-lhe o que é a transformação digital no setor AEC e ele refere-me então aqui que a transformação digital no setor AEC é a inclusão de tecnologias digitais, processos inovadores e também algumas mudanças culturais que vão então modernizar as práticas do setor AEC. Sendo que estas tecnologias, estes processos, têm que ser aplicados ao longo de todas as fases do ciclo de vida, obviamente desde a concepção até à manutenção. Ou seja, temos aqui um conjunto de tecnologias e processos que eu decidi então fazer aqui um apanhado que pretendem então fazer a promoção da eficiência, da produtividade do setor. Temos aqui um conjunto delas, destas aqui, pronto, as que eu reuni são algumas das quais o Build já tem estado a aplicar, mas acho que faz sentido evidenciar uma delas, que é o BIM, que está aqui posicionado de uma forma bastante de destaque em relação às restantes, porque ele tem um foco central, ou posiciona-se de uma forma central a todo o setor e pode funcionar até como um catalisador das restantes tecnologias. Ou seja, o BIM tem a capacidade atual de conseguir suportar a criação de digital twins, a criação de ambientes em realidade aumentada, a criação de ambientes em realidade virtual, a impressão 3D e existem várias sinergias que o BIM consegue criar aqui e é um bocado disto que eu vou apresentar aqui hoje. Vou apresentar uma série de casos de estudo nos quais vão ver que o BIM entra sempre e depois existem algumas sinergias com outras tecnologias. Passamos então ao primeiro caso de estudo. Temos aqui a automatização do Scan to BIM. Foi um projeto que tivemos com a Infraestruturas de Portugal e aqui temos, lá está, o BIM relacionado com nuvens de pontos e inteligência artificial, no qual essencialmente o que nós fizemos, para terem a ideia, a IP queria fazer a digitalização de todos os túneis no seu cadastro, são à volta de 82 túneis e neste momento então, com a equipa que nós tínhamos à altura, já foi há 1 ano e meio, não tínhamos a capacidade de fazer a modelação toda à mão. Tínhamos que
Para além que o projeto inicialmente tinha 3 anos e do nada passou para ter 1 ano, ou seja, tínhamos que fazer o trabalho de 3 anos em apenas 1 ano, e então tivemos que recorrer aqui a alguns mecanismos, alguma ingenuidade e interação com outras tecnologias para conseguir fazê-lo, e neste caso utilizamos então as nuvens de pontos, que a IP já faz o levantamento de forma automática e com alguma frequência ao longo da utilização e da vida dos túneis, e utilizamos estas nuvens de pontos então para fazer a modelação automática de aproximadamente 90% dos túneis. Como é que fizemos isso? Essencialmente, temos aqui uma nuvem de pontos. A nuvem de pontos é automaticamente subdividida em secções. Cada uma destas secções origina um perfil. Perfis esses que estão espaçados com mais frequência quando existem pontos de realce. Por exemplo, temos ali um nicho e automaticamente ele detecta que devia haver ali mais perfis. E a partir destes perfis, fazendo obviamente o extrude, criamos então uma superfície essa que inicialmente nós pensávamos que tínhamos algumas irregularidades, mas depois percebemos que não, as irregularidades é que estão na construção e nós captamos essas irregularidades, algo que provavelmente não aconteceria se estivéssemos a fazer um modelo BIM de base em função do projeto. Pronto, obviamente fizemos isto para os nichos e também para a base do túnel, sendo que o resultado, então depois é ali o modelo BIM. Todos os parâmetros tiveram que obviamente ser inseridos à mão, neste caso não foram bem à mão, foram inseridos no Excel, depois automaticamente importados do Excel para a ferramenta de modelação, mas o resultado essencialmente é este, ou seja, tudo modelado de forma automática. E como podem ver aqui, temos aqui a nuvem de pontos a vermelho e o modelo BIM a fazer exatamente o contorno da nuvem de pontos. Para além disso, já que tínhamos acesso às patologias através das nuvens de pontos, também fomos um bocadinho mais à frente e fizemos algo que não nos tinha sido pedido. Mas foi modelar também todas as patologias. Estas patologias também depois têm o registro de quando é que elas foram captadas, o seu estado de evolução, quem é que as captou, relatórios de manutenção, que lá está, podem suportar um bocadinho a manutenção e depois mais à frente a sustentabilidade da manutenção dos túneis. Outro caso de estudo é a plataforma Digital Twin, que estamos a desenvolver em parceria com a Quadrante. Aqui temos então o BIM, Digital Twin, IoT e Inteligência Artificial, mais uma vez. Pronto, nós estamos a desenvolver uma plataforma, ela já está bastante diferente do que está aqui, mas este foi o último vídeo que eu ainda tinha aqui em repositório. Mas pronto, é um visualizador IFCs, essa parte acho que já todos interagiram, ou seja, dá para fazer tudo como desde selecionar, expandir seleções, fazer filtragens por categorias, filtragens por materiais, obviamente dá para fazer os planos de corte, mas a parte mais interessante é essencialmente o modo Digital Twin, onde este aqui já agora é o modelo BIM do nosso escritório. Nós temos alguns sensores espalhados pelo escritório e então conseguimos aceder a esses sensores em tempo real no modelo BIM, no Digital Twin. Dá para fazer comparações entre os modelos, dá para ver os dados em diferentes gráficos, dá para filtrar por datas, ou seja, para vermos a linha temporal como quisermos. Lá está, aqui as comparações, os diferentes tipos de gráfico, mas a parte mais interessante é que depois podemos usar estes dados, lá está, para suportar a decisão e suportar a manutenção do edifício durante o período de operação do edifício em si. Temos aqui mais algumas funcionalidades, temos também a parte do main dashboard, onde dá para criar e colocar os gráficos que quisermos e depois eles ficam sempre lá guardados e dá para voltar outra vez lá. Pronto, essencialmente funcionalidades que achamos interessantes e que depois podem ser utilizadas para o suporte à decisão. Temos aqui também a árvore de navegação do modelo, com todos os modelos, com todos os elementos IFC, e a última funcionalidade que eu tinha aqui também para mostrar era a possibilidade de depois também termos um mapa, um heatmap, não é? Onde podemos ver as diferentes funcionalidades ou as diferentes variáveis que estão a ser captadas por um mapa de cores. Para além disto, outro pedaço de tecnologia, e daí ver a inteligência artificial, que acabámos por incluir também aqui no modelo, foi a introdução de um chatbot. Chatbot esse ao qual nós podemos perguntar qualquer coisa relativamente ao modelo ou aos dados que estão a ser captados e ele responde-nos direitinho, a dizer, por exemplo, neste caso, quantas portas aqui há, ele diz-me são 9, aparece ali uma tabela que pode ser selecionável e aparece qual é o ID, quais são as características de todos os 9, quais são as paredes que existem, ele também seleciona quais são as paredes, podemos dizer quais são as paredes maiores, neste caso quais são as 5 maiores paredes, e ele identifica quais são as 5 maiores paredes e até nos identifica já agora, eu para estar a considerar o que é o maior. Neste caso estou a estipular a área, mas poderíamos usar outra variável qualquer. Lá está, podemos abrir também a tabela, ver os dados da tabela e podemos fazer muitas outras perguntas.
algumas das quais também já temos inserido, é por exemplo, qual é a ocupação média do escritório, porque nós temos sensores de ocupação, qual foi a ocupação média na última semana, ele diz-nos qual foi a ocupação média, qual foi a temperatura máxima atingida no termómetro não sei quantos, ele também identifica, quantas mesas é que existem no espaço comum. Pronto, ele debita toda esta informação e debita certinho. E acho que é uma maneira mais intuitiva de, principalmente, quem não tem conhecimento do modelo BIM e dos modelos IFC, conseguir retirar a informação sem ter que navegar e ter o conhecimento técnico para interagir com esses modelos. O último projeto que temos aqui é o BIM Monitor, que estamos a fazer com o Gabriel Couto, focado em realidade aumentada, no qual atualmente já conseguimos levar os modelos BIM para a obra, e neste caso temos aqui uma construção que está a acontecer em Gaia, onde podem ver que já dá para sobrepor o modelo. Existe algum desfazamento na câmara, que vocês estão a ver, mas isto na obra não existe esse desfazamento. Essencialmente o desfazamento é porque a câmara está aqui em cima e os olhos estão aqui em baixo, e então tem que haver algum desfazamento para os olhos compensarem. Mas pronto, dá para fazer algumas coisas, como por exemplo fazer as medições em obra, mas mais importante, e o uso atual que a Gabriel Couto está a dar, é fazer os autos de medição de forma automática. Eles levam os óculos para a obra, dizem o que é que já está feito, automaticamente é atualizado o modelo BIM toda esta informação, e eles, depois do lado do modelo BIM, só têm que extrair o auto de medição da semana SPTO e ele sai. E pronto, eu tinha então aqui um último tópico, lá está, estamos a falar aqui dos caminhos para a transformação digital, um deles é a obrigatoriedade BIM, então é assim um tópico para lançar e possivelmente depois discutirmos. Já imagino que todos sabem que no Decreto-Lei 10 de 2024 existe já um plano para a obrigatoriedade BIM. Este plano tem 3 datas, 2026, 2027 e 2030. Em 2026 temos aqui uma plataforma eletrónica dos procedimentos urbanísticos, que está atualmente a preocupar muitos municípios, e na qual vai ser já obrigatória a introdução de modelos BIM e também a verificação automática desses modelos de acordo com os planos aplicáveis. Vamos ver como é que isso acontece, porque temos um ano para pôr isto tudo a funcionar. Em 2027 vai começar o projeto piloto, ou seja, um ano depois, com um conjunto de municípios que ainda não sabemos qual é, mas todas as obras que forem acima de 5,3 milhões vão ter obrigatoriamente que submeter toda a informação em BIM. E depois, a grande bomba de todas, em 2030, qualquer projeto, seja ele público, seja ele privado, tem que ter os projetos de arquitetura já submetidos em BIM, por isso a transformação digital deixou de ser um bocadinho opcional e passou agora a ser obrigatório. E pronto. Obrigado. Qualquer pergunta, depois vamos ter a oportunidade. Muito obrigado, Luís. Foi realmente um prazer ver. Sou um bocado suspeito, mas muito obrigado pela excelente apresentação. Teremos sem dúvida depois um período de questões e respostas. De seguida temos o Fábio Araújo do Grupo ACA, que nos vai apresentar sobre BIM no Grupo ACA, casos práticos e metodologias adotadas, que é portanto aquilo que nós defendemos há muito, que é vermos empresas reais a adotarem a metodologia e a mostrarem os casos de seu sucesso. O palco é seu. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou começar por apresentar aqui casos práticos de preparação de obra. O Grupo ACA é um grupo que é fundado em 1982, tem vindo sempre a acompanhar a evolução do mercado a nível de automatizar processos e mesmo o processo de organização interno ser bastante evoluído e estar a dar respostas às necessidades reais do mercado. Atualmente o grupo tem 2.000 trabalhadores e está presente em 3 continentes. O nosso processo BIM, nós temos um mapa de processos suportado e baseado no que é um planeamento de obra, e uma obra tem sequências de trabalho desde o seu início até ao fim, do qual tem necessidades de obter informação através dos modelos, e o nosso mapa de processos reflete isso. Todo o processo construtivo está todo planeado a nível de entregáveis, de modelos para a construção, através do plano e das WBS de um planeamento. Isto é a nossa parte de padronização das nomenclaturas, dos modelos. Isto está tudo dentro das normas, está tudo dentro daquilo que é a ISO 19650, a BCF 11092. Nós estamos a cumprir com todas as normas que estão instituídas a nível de BIM. Isto aqui foi um processo que nós criámos interno, em que nós estruturámos os entregáveis, em que neste momento eles estão todos padronizados. Ou seja, em cada projeto que nós estamos a executar, o entregável que temos na obra A é igual ao da obra B.
é exatamente igual, os padrões são iguais, a leitura é igual, o processo de montagem do entregável é exatamente igual. Depois temos aqui os grupos, que acabo por nos revelar, mas que estão instituídos dentro da empresa, que têm a ver com os share parameters. Nós temos 5 grupos de informação distinguidos, porque eles estão separados por gavetas em função da finalidade da informação. Depois, nos casos práticos, isto aqui é um caso prático onde nós demonstramos os nossos planos de estaleiro, que estão a ser feitos através dos modelos, em que conseguimos fazer estudos de grua, otimização de fases de gruas, conseguimos também com isto fazer estudos imediatos no arranque da obra, onde conseguimos perceber as obstruções do estaleiro com a construção, e isso está a ser feito atualmente em todos os nossos projetos, o plano de estaleiro já em BIM, e que permite dinamizar o estaleiro em função das necessidades das frentes de obra. Isto aqui é só o exemplo de um estudo, onde nós vemos as várias gruas e o seu estudo. Aqui nós também na parte da preparação de obra, entramos na parte da modelação dos terrenos, fazemos a preparação de toda a escavação, calculamos os volumes, fazemos a gestão de terras, fazemos por fases da obra, conseguimos saber quanta terra podemos tirar em determinado momento, quanta terra tem que ficar, conseguimos perceber o que é que vai aterrar, o que é que vai escavar. Neste momento os nossos modelos, todos eles trabalham com esta finalidade no plano de escavação. Depois também aqui consigo mostrar um pouco daquilo que nós estamos a fazer a nível de fundações especiais. Nós, na parte das fundações especiais, é o único caso prático em que nós modelamos armaduras, que é na parte das estacas, porque isso traz-nos uma otimização a nível de armaduras, e é o único caso que nós consideramos que justifique modelar armaduras. Até agora não conseguimos encontrar uma justificação plausível para modelar armaduras noutro tipo de elementos, porque não conseguimos tirar a rentabilidade pelo tempo que demora a modelar, mas nestes casos sim, e ali mostramos esse exemplo onde conseguimos tirar todas as quantidades que necessitamos nas fundações especiais, inclusive dar uma preparação do aço para o fornecedor mandar o aço moldado das estacas e standardizado essas armaduras. Os nossos modelos estão divididos em duas perspectivas, que é a superestrutura e a infraestrutura, porque as estruturas têm finalidades diferentes na parte de infraestrutura e a superestrutura tem outras finalidades. A informação é diferente e há dados diferentes a tirar nas duas situações. Por isso, nós diferenciamos-los e os nossos modelos estão preparados para ser modelados dessa forma e distinguir, fazer essa diferenciação, porque isso permite tirar mais dados em função das famílias que nós temos, que são altamente parametrizadas e que têm esta informação toda distinguida e que permite, por exemplo, perceber que nas fundações há uma impermeabilização de flint cut e que está na infraestrutura. Isto é um caso, por exemplo, que nós podemos tirar. Isto aqui é um caso prático de redes enterradas em arruamentos, em que nós fazemos toda a preparação a nível de caixas pré-fabricadas, tampas, unidades, metros lineares de tubo, acessórios, sai tudo dos nossos modelos para encomendas, para gestão em obra, para cálculo de valas, para pavimentações, áreas de pavimentações, camadas, implantação de lancis, é tudo feito através do modelo e os topógrafos na obra só têm que seguir os nossos modelos e implantar. Tiramos aqui muito trabalho à parte da topografia, porque aproveitamos os modelos para fazer essa simulação e permitir compatibilizar todo esse processo, e quando chegamos à obra é só executar. Aqui é um exemplo da nossa pavimentação, onde nós conseguimos ver a flecha da rua entre as valetas, em que ela está calculada, foi tudo estudado a nível de lancis, caleiras, sai um detalhe e um nível de informação para a obra, para a execução, elevadíssimo, sem qualquer problema de gerir conflitos, tudo compatibilizado. Depois aqui temos agora uma novidade no nosso processo, que foi a parte das medições contratuais, em que nós já conseguimos tirar nos nossos modelos todas as medições com todo o nível de detalhe necessário de acordo com as regras do LNEC. Nós conseguimos tirar as medições com comprimentos, larguras, alturas, conseguimos dar justificativos aos clientes da medição que estamos a considerar, conseguimos ter o controle dos modelos a nível de autos mensais, que isso é o que nós temos aqui a seguir, em que nós temos os contratuais, em que nós conseguimos ver
resumos, por exemplo, das quantidades, tiramos o aço dos modelos, produzimos autos subempreiteiros para betão, cofragem, aço, conseguimos fazer medições de adicionais, conseguimos gerir os adicionais dentro do modelo, em que a própria tabela em que está a aparecer o adicional, se há um trabalho a mais, se há um trabalho a menos, a própria tabela recebe as duas informações e faz logo a diferenciação e dá os totais de adicional a considerar nesse trabalho ou nessa alteração que surgiu. E temos sempre os modelos em paralelo, em 3 dimensões, em que permite mostrar as diferenciações do que é trabalhos a mais e o que é trabalhos a menos e o que é que está a acontecer à construção. A nível de resultado e a nível de quantidades é fundamental para percebermos o que é que o cliente está a alterar e qual é o peso disso na construção. Isto aqui também é mais um exemplo de adicionais para os subempreiteiros, em que também é feita a gestão dentro do modelo. Aqui é um exemplo de uma preparação de uma estrutura em que nós geramos estes entregáveis, em que tem planos negativos, planos de dimensionamento, detalhamento de armaduras, que são exatamente só detalhamento, não modelamos a armadura toda, só modelamos digamos, uma secção para demonstrar a necessidade que o encarregado tem de controlar essas armaduras em obra. Depois temos também aqui outro caso de plano de negativos. Depois, isto aqui é os nossos projetos que nós já temos a decorrer, estão em curso, são vários neste momento. Todos estes processos estão em curso. Vou aproveitar e vou mostrar este caso, que também foi uma coisa que nós entramos agora, que foi na nuvem de pontos. Este edifício é um edifício existente, em que é bastante complexo, porque tem toda uma geotecnia por baixo dele. Nós fizemos um levantamento de nuvem de pontos, já temos ali o modelo, ali na parte central, onde é a arquitetura existente, e com isto detectámos um problema que o projetista não tinha detectado, que foi o existente dele não é compatível com o real. E com isto, vai-se ter que reformular o projeto todo de estrutura para conseguir ser compatível com o existente. Isto é um caso de exemplo daquilo que acontecia anteriormente e que criava ali muito retrabalho a nível de processo de preparação e depois de execução. Com isto nós estamos a antecipar os problemas, estamos a conseguir pôr os projetistas a trabalhar nos problemas mais cedo, o que cria menos entropias nas obras. E isto, por sua vez, ajuda na parte de planeamento, o que não evita atrasos de obra e ajuda a desenvolver técnicas e soluções muito mais eficazes. Aqui é outro projeto que nós também já temos em curso. Aqui é outro projeto que temos em curso. Este projeto mostra um bocadinho daquilo que ele é muito maior do que isto. Aqui é o Data Center de Sines. Em Viana do Castelo tivemos uma obra industrial que já está concluída. Em Cascais este projeto também já está concluído. Em Mortágua também tínhamos uma obra industrial que também já está concluído. E é isto. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Portanto, excelente, inspirador. Portanto, um verdadeiro caso prático da forma como a metodologia BIM está a revolucionar uma organização, não só em termos práticos, mas também na eficiência, como viram. Portanto, o retrabalho é um dos principais flagelos da construção. E aqui tivemos alguns exemplos, por exemplo, disso. Mas teremos a oportunidade de falar de tudo isso mais. E passo a palavra, portanto, agora ao Ricardo Sousa, do Inesctec. Por favor, o palco é seu. Muito boa tarde a todos. Chamo-me Ricardo Sousa, sou investigador sénior do Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão do Inesctec. E venho aqui fazer uma apresentação sobre um projeto que nós desenvolvemos em conjunto com uma empresa da área de imobiliário, cujo o objetivo é prever preços de imóveis. Portanto, no fundo, desenvolver ferramentas para dar apoio à avaliação imobiliária. Portanto, antes de mais, queria apresentar o Inesctec. Portanto, o Inesctec é um instituto de investigação, tem filiado no Porto, em Braga e em Vila Real. Portanto, está associado à Universidade do Porto, ao Instituto Politécnico e também à Universidade de Minho e à Universidade de Trás-os-Montes. A nível de recursos humanos, como é natural do Instituto, só para salientar, temos aqui um grande número de doutorados e também, para também mostrar a nossa internacionalização, temos mais de 30 nacionalidades.
A nível de o que é que nós fazemos? Portanto, nós temos vários domínios, portanto, um deles é a inteligência artificial, que estamos aqui também a dar mais foco, mas também outras áreas como as comunicações, fotónica e robótica. Agora mais sobre o que eu vou apresentar, portanto, este é o conteúdo. Portanto, vou falar um pouco sobre o contexto da avaliação imobiliária, falar dos desafios que foram colocados, nomeadamente a estimativa de preços e também uma função adicional, uma função auxiliar, que é a recomendação de imóveis similares. Portanto, são duas funcionalidades que dão apoio aos especialistas, portanto, aos peritos avaliadores na avaliação de um imóvel. Portanto, depois temos as soluções. Aqui já adianto que é uma solução baseada em dados e que resultou, digamos assim, num serviço que irá estar online para, eventualmente, para vários utilizadores, nomeadamente, por exemplo, não só para os peritos avaliadores, mas também, por exemplo, para instituições bancárias, por exemplo. Portanto, começando então pelo contexto da avaliação de imóveis. Portanto, basicamente o objetivo é estabelecer um valor justo do imóvel para vários fins, essencialmente para fins de venda. E aqui só para dar aqui uma pequena referência, portanto, os métodos de avaliação, temos um método comparativo, que basicamente é baseado na análise de imóveis semelhantes. Portanto, no fundo, o perito avaliador junta um conjunto de imóveis à volta do imóvel target, podemos chamar assim, e com esses imóveis semelhantes vai usar os valores que foram transacionados e faz uma ponderação e estabelece um valor mais aproximado e justo para o imóvel target. Portanto, isto é um dos métodos. Portanto, existe também um método de custo, só aqui para mencionar. Portanto, o método de custo é mais simples, é para casas novas, é baseado no custo de mão de obra e dos materiais. E também um método de rendimento que é mais para os imóveis de superfícies comerciais, por exemplo, basicamente. Aqui estas eram as condições que nós tínhamos. Portanto, existia na empresa um conjunto vasto de dados. Portanto, a empresa consegue juntar de várias imobiliárias informação, portanto, aquilo que é colhido no terreno, portanto, é uma fonte possível com essa informação, tenho a associação do valor, portanto, conseguimos fazer cruzamento com o valor, mas também não foi só dados privados, portanto, são dados que são restritos, mas também podemos usar dados públicos, nomeadamente as amenities, por exemplo, se perto da casa existe um hospital, ou se existe uma paragem de autocarro, ou algo que valorize ou desvalorize o imóvel. Portanto, o que foi sugerido então, com estas possibilidades, foi desenvolver então foi sugerida a automatização do processo. Ou seja, basicamente, os peritos avaliadores usam os seus Exceis com um conjunto restrito de informação, conjunto limitado de informação, e com esta quantidade de dados nós podemos, digamos assim, escalar. Ou seja, nós podemos ter bases de dados mais completas, com maior informação, podemos fazer cruzamento de dados, portanto, tudo o que é possível para fazer a estimativa de preço. E com isto, obviamente, tendo muito mais informação, conseguimos ter valores mais precisos e o processo é mais eficiente de estimativa de preços. E pronto, e como tínhamos esta possibilidade, formámos também criámos o serviço. Portanto, é um serviço que vai estar disponível online. Portanto, esta aqui são os intervenientes. Portanto, seria a Confidencial Imobiliário, que agrega muitos dados sobre os imóveis e, sobretudo, portanto, tem
pronto, os dados são o seu principal asset. Né? E um dos desafios, o que eles na altura tinham, era basicamente, para fazer a estimativa dos preços, era simplesmente dar modelos estatísticos. Portanto, daí, neste caso, entrou então o INESCTEC, com as competências de Data Science e de Machine Learning, e a capacidade também de trabalhar em Big Data Analytics, porque aqui digamos assim, uma das digamos assim, uma das capacidades que nós temos para usar mais dados, para ser mais preciso. Portanto, isto é uma amostra do sistema que a Confidencial Imobiliário tem. Portanto, é uma ferramenta web que permite fazer uma seleção de uma região, portanto, é uma região onde está o imóvel target e que permite, digamos assim, dentro dessa região, verificar, selecionar os imóveis que são semelhantes e depois, com essa informação, fazer a estimativa do preço. Portanto, este é basicamente o caso de uso que nós temos. Temos só de uma forma mais concisa, portanto, temos um imóvel em avaliação. A grande questão é quanto vale este imóvel no mercado e como uma função auxiliar, digamos assim, é perguntar quais são os imóveis que são semelhantes. E estes imóveis semelhantes são ranqueados pelo grau de semelhança com o imóvel target. Mais em concreto, portanto, mais focando agora aqui na questão da previsão de preço. Dentro da previsão de preço existiam essencialmente duas funcionalidades. Uma era para consumo interno da empresa. Portanto, nós tínhamos os dados completos. Portanto, os dados tínhamos a informação toda e isso é possível usando portanto, foi desenvolvido um modelo próprio para esta funcionalidade. Depois também temos portanto, uma outra funcionalidade, que essa sim é para os clientes, para os utilizadores do sistema, em que tínhamos os dados incompletos. Portanto, um utilizador pode não ter os dados completos, pode não saber a área, pode não saber qual é o seu certificado energético, etc. Portanto, aqui só para falar sobre estas duas funcionalidades que estão dentro da previsão de preços. Relativamente à recomendação de imóveis similares, basicamente temos o ranking. Aqui, ou seja, vamos ter um conjunto de características e que essas características são, ou seja, da lista é criada uma espécie de uma métrica de distância que diz qual é o grau de semelhança entre um imóvel e um imóvel target. Pronto, basicamente é isso que de uma forma muito simples. Agora falando um pouco do sistema que foi implementado, portanto, não é um sistema que seria portanto, é um pouco mais complexo. Portanto, nós utilizamos vários dados, várias origens, portanto, usamos texto, dados macroeconómicos, dados geoespaciais, neste caso as amenities, dados transacionais e mesmo fotografias. Portanto, essas são as fontes de dados. Relativamente ao serviço que nós fizemos, portanto, fizemos um conjunto de funcionalidades que consegue agregar estes dados todos, consegue extrair novas características, ou seja, preditores, neste caso, que estão relacionados com o preço, e depois temos os dois modelos, não é? O de previsão de preço e de ranking de similaridade de imóveis, que vão estar disponíveis numa interface REST. Portanto, com esta interface REST, vai ligar então à aplicação web que eu falei há pouco. Portanto, aqui falando, isto é um bocadinho mais técnico, portanto, nós utilizamos portanto, é importante referir, nós utilizamos muitos modelos, fizemos muita experimentação e portanto, chegamos a um que realmente tem um erro bastante portanto, aceitável pelos peritos avaliadores. Aqui é a mesma, pronto, aqui também é a questão do ranking da similaridade. Portanto, aqui é um pouco mais complexo, tem estas três funções, portanto, há uma análise geográfica, tem a ver com a localização,
análise do código postal, portanto usamos a informação do código postal para associar as casas, e uma análise do imóvel, que basicamente é características físicas, não é? Pronto, esta é a interface do sistema. Portanto, nós temos basicamente aqui um conjunto de características e depois obtemos, que é colocado pelo utilizador, e depois obtemos o valor estimado. Da mesma maneira, temos também esta ferramenta que, colocando as características do imóvel alvo, temos uma listagem de casas que são parecidas com o imóvel. Pronto, assim para finalizar, portanto, nós aqui, a grande vantagem o que trouxe de novo este projeto foi, de facto, a capacidade de usar mais dados para dar apoio a este sistema. Portanto, nós conseguimos fazer algo mais eficiente, ou seja, e mais preciso, com mais precisão e mais objetivo. Pronto, também está neste momento a ser colocado em produção. Portanto, os valores de previsão são aceitáveis pelo lado dos peritos avaliadores. Portanto, temos um rate à volta de 11%, parece muito, mas num contexto de avaliação imobiliária é bastante bom. Pronto, e basicamente é isto. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado, foi inspirador. Acho que, tendo em conta aquilo que são os preços da construção, qualquer tentativa de otimização daquilo que é a avaliação imobiliária resulta em ganhos enormes, isso acho que é inequívoco, mas muito obrigado pela inspiradora apresentação. Temos agora finalmente o João Ribeiro da BIMS, que nos vai também apresentar também casos práticos e de ferramentas que a BIMS tem vindo a desenvolver, e teremos uma apresentação um bocadinho mais interativa aqui. Portanto, por favor, o palco é teu. Muito bom dia a todos, boa tarde. Portanto, o meu nome é João Ribeiro, eu sou responsável pela unidade de desenvolvimento de software da BIMS, portanto uma unidade diferenciadora que surgiu há sensivelmente 3 anos. A BIMS, na sua gênese, surge na implementação da metodologia BIM e diferenciar-se por implementação dessa metodologia BIM. Aquilo que eu venho aqui apresentar hoje, muito no mote também daquilo que temos vindo a falar, da transformação digital, é uma visão de implementação de um ambiente colaborativo digital, onde conseguimos integrar todos os processos de gestão de informação de forma transversal ao faseamento do ciclo de vida de um projeto e de um empreendimento. Okay? Passarei aqui por uma fase inicial, introdutória, de contextualizar um pouco como é que estruturamos, de certa forma, a gestão de dados e de processos, e depois, por fim, passarei por uma live demo que concluirei, portanto, demonstrando praticamente uma aplicação desta ferramenta. Portanto, esta plataforma, o MES, Management Solutions, para processos de arquitetura, engenharia, construção e operação, sobre que princípios é que ela está balizada? Um princípio da uniformização, okay? Portanto, fruto de crescentes desafios que o setor e a indústria da construção têm vindo a ser apresentados, é cada vez mais importante ter uma capacitação de agilizarmos o eixo processual da gestão de projetos, e aquilo que nós temos vindo a aplicar, e o MES está, apesar de ainda em fase protótipo, está ativamente em uso dentro do nosso grupo. Aquilo que nós procuramos e fazemos com o MES é uniformizar tudo aquilo que remete para linguística, semânticas, práticas e processos. Outro dos princípios também que sustenta a arquitetura funcional do MES é o princípio da modularidade. As ferramentas que nós implementamos nos nossos processos não devem impor práticas de trabalho nem lógicas, devem ser capazes de se adaptarem dinamicamente às exigências da natureza e aos momentos de cada projeto. Por fim, a expansibilidade. O setor da construção está em constante evolução, e aquilo que nós queremos precisamente é que dentro dessa dinâmica o MES continue a crescer e continue a ser implementado de forma cada vez mais aprofundada, mas mesmo da prática de utilização do MES, aquilo que nós procuramos é que no seguimento da sua utilização, aquilo que eu defino hoje suporta cada vez com mais rigor aquilo que eu vou definir amanhã
E desta forma, desde fases estratégicas, ao longo das fases de design, fase de construção, handover e facility management, tudo aquilo que eu vou definindo e gerindo suporta-me a definição e gestão do meu futuro. Essencialmente, portanto, no core da definição da base de dados, como é que nós estruturamos o arranque de um projeto em utilização com o MS. Nós temos 2 modelos de dados. O MS, por base, define que a caracterização parte de um empreendimento que, por sua vez, é subdividido em unidades de construção. Para o balizar do empreendimento, nós utilizamos um modelo de dados que chamamos um framework, okay? Que é um conjunto de parâmetros globais que regram toda a lógica de gestão de projeto. Portanto, que tipos de frameworks é que temos? Temos o nosso framework de grupo, o CTS, mas usamos, por exemplo, o RIBA Plan of Work, que é uma realidade muito usada dentro da dinâmica britânica de gestão de projeto. Estamos neste momento também com uma parceria estabelecida com o ICS, o Instituto da Construção Sustentável, portanto no núcleo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que também nos estão a auxiliar para produzirmos um framework que se aproxima da realidade nacional e que se aproxima do CCP também, ok? Portanto, o que é que o framework define? Define nomenclatura e distribuição de fases do ciclo de vida, nomenclatura de perfis de responsabilidade e também caracteriza já alguma distribuição desses modelos de dados. Após a definição do meu empreendimento, do meu todo, aí sim eu vou começar a dividi-lo em partes mais facilmente geríveis, ok? E é aí que eu faço a introdução e estipulação de templates. Este é o modelo que nós damos. É um conjunto de especificações adaptáveis de dados que são aplicados a cada uma das unidades de construção e aqui também são balizados pelos tipos de intervenção. Portanto, eu posso ter um empreendimento, subdivido por unidade de construção. Para cada unidade de construção eu defino qual é que é o seu template, que é uma caracterização combinatória de categoria, portanto se trata de um edifício, se trata de uma ponte, um túnel, e por sua vez também caracteriza ainda quais é que são os tipos de intervenção. É uma nova construção, haverão demolições, vão haver ampliações, qual é que é o propósito funcional, que partindo do princípio que é um edifício, será para uso residencial, institucional, escritórios, armazenamento. Portanto, todo este conjunto de caracterizações auxilia-me no arranque de estipulação de dados da ferramenta. Portanto, procurando também, dentro do princípio da uniformização que apresentei anteriormente, estipular já um arranque standardizado entre projetos. Dentro do segundo princípio da modularidade, portanto, após eu ter a minha definição do empreendimento e tenho a minha definição de unidades de construção, aqui dentro da gestão de cada uma das unidades de construção é importante modularizar e fazer uma divisão de responsabilidades para adaptar a cada momento do projeto. Nós temos 3 módulos funcionais por base, uma trindade de ferramentas. O primeiro é o nosso, que é o que nós chamamos por M-Scope, é o nosso ponto base de projeto, é o nosso Project Base Point, onde nós fazemos toda a definição e gestão de responsabilidades e onde todos os constituintes funcionais são também definidos e geridos, ok? Portanto, a forma mais simplificada como nós estipulamos o scope é onde qualquer membro responsável do projeto vai para consultar e definir quem é responsável por o quê, quando e como. Perfis de responsabilidade, atribuição de tarefas, prazos, requisitos, entre outros. O M-Site é o nosso motor de visualização OpenBIM com integração interoperável de qualquer interface. Portanto, aliás, precisamente como o Luís Senhudo apresentou anteriormente, a realidade da visualização OpenBIM é algo que tem sido explorado muito a fundo ao longo dos últimos anos. Aquilo que nós nos temos focado é precisamente em estipular um sistema de indexação às propriedades dos modelos. Para quê? Para estarmos à prova de incongruências que surjam por fruto de versionamento e por fruto de coordenação interdisciplinar. Ok? Portanto, nós vamos para lá dos formatos BIM e tentamos tratar as bases de informação estruturada de forma um pouco mais agnóstica. Por fim, temos o M-Source, que é o nosso CDE, o nosso Common Data Environment. É um centro colaborativo para a gestão documental do empreendimento, segue um conjunto de convenções para a classificação e controle de versionamento. Já em apresentações anteriores também falamos aqui da série ISO 19150. Portanto, o que nós temos é um espaço colaborativo de gestão de documentos, de acordo com as dinâmicas, e o utilizador pode definir e parametrizar todo esse conjunto de dinâmicas e elas são facilmente distribuídas pelos vários
perfis mais ou menos técnicos. Agora vamos passar aqui por um período de live demo, vão-me perdoar aqui a indelicadeza de me ter que deslocar aqui. As live demos são notórias por não correrem muito bem, aplica-se a velha regra de o que pode correr mal vai correr mal, espero que não seja o caso. Não é preciso. Ok, muito bem. Portanto, aqui estamos a aceder à plataforma MS. As condições não são as melhores, peço desculpa. Ok, vamos lá. Portanto, sobre os princípios que nós tínhamos estipulado, aqui é onde o utilizador vê a sua visualização de empreendimentos, a sua visualização de projetos, ok? Dentro de cada projeto é onde eu tenho, então, a minha efetiva divisão em blocos. Cada unidade de construção é gerida de forma singular e independente, apesar de que eu consigo definir parâmetros partilhados, portanto, eu posso ter um conjunto de agentes que comunicam, agilizar colaboração entre unidades, ok? Ao momento de entrada da minha unidade de projeto é onde eu estou no meu ambiente de trabalho, portanto, sobre a trindade de ferramentas que tínhamos falado anteriormente. Sobre o scope, o que é que a estipulação de framework mais a combinação de template me permite? Então, todo um arranque de definição de perfis de responsabilidade e alocação por fases do framework, neste caso tratando por perfis de agentes. Utilizamos também explorar as capacidades de sistemas de classificação, neste caso estamos aqui com o sistema Uniclass, que me permitem, de acordo com uma linguística única, definir todos os sistemas que constituem a minha unidade de construção e também alocar responsabilidades e definição de níveis de informação requisitados a cada fase. Estipulação de tarefas, que podem passar desde processos de gestão de informação até mesmo trabalhos de obra. Por fim, uma funcionalidade de definição de entregáveis, ok? Todos os compêndios documentais que constituam o meu projeto. Na sua base tangível, estes constituintes documentais serão armazenados de acordo com uma dinâmica balizada pela série internacional ou outro template de nomenclatura que assim seja, aqui no terceiro módulo, o mSource, onde todas as codificações podem ser definidas. E por fim, e aqui será o passo de maior exigência, esperemos que tudo corra bem, portanto, por fim, o nosso visualizador da OpenBIM. Como é que nós, de facto, tratamos esta visualização interoperável das bases BIM? A base do ficheiro IFC. E aqui o que nós fazemos é um desmontar deste elemento de estrutura de dados. Nós fragmentamos a base geométrica da base não geométrica, ok? O que é que isto nos permite? Permite-nos construir precisamente aquilo que eu tinha referido anteriormente, um sistema de indexação. Porque o MS, para além desta estruturação modular, aquilo que nós defendemos são capacitação de linkagem entre todos os módulos, para que os modelos BIM possam começar a servir como uma interface de comunicação e de instanciação de responsabilidades. Portanto, eu sobre o modelo BIM poder acrescentar anotações, o reportar de issues como tarefas, entregáveis, e desta forma o modelo servir como a base de documentação que todos os perfis de responsabilidade respeitam. Finalizando, quais é que são as integrações futuras que temos em vista para o MS? Temos um conjunto de outros módulos e cenários de aplicação que estamos a explorar. O M-Sentry é a exploração de, muito também recorrendo a algumas das outras tecnologias que foram faladas anteriormente, o IoT, a sensorização, capacitar sobre as bases BIM o Facility Management.
O MS Kiosk é um caso muito concreto que estamos praticamente a utilizar dentro do grupo CTS e que podem visitar o nosso stand para também verem um dos nossos protótipos, que é aproximar o BIM do estaleiro, ok? Portanto, ter interface digital para consultar. É uma tecnologia que já existe sobre outras bases, estamos a adaptar o MS para este cenário de utilização. O M-Schedule para ampliarmos exercícios de planeamento, o M-Specs para ampliarmos exercícios de comissionamento e identificação de equipamentos e sistemas, o M-Safety, uma visão muito importante sobre Health and Safety, Occupational Health and Safety, e um passo final que é uma visão antiga sobre aquilo que o MS permite, que é a certificação de experiência profissional sobre aquilo que é trabalhado no MS. Muito obrigado, convido-vos a todos a visitarem o nosso stand para poderem interagir um pouco com o MS também. Muito obrigado. Muito obrigado. Convidava os nossos distintos oradores, por favor, para se sentarem aqui um bocadinho connosco. Portanto, eu sei que estamos um bocadinho no limite da hora, mas temos aqui mais 10 minutinhos para quem ainda conseguir dispor desse tempo, para falarmos um bocadinho. Portanto, falarmos um bocadinho entre nós, falarmos um bocadinho com a audiência. Portanto, como temos pouco tempo, se calhar tínhamos aqui previsto uma conversa entre nós, mas já há alguma questão na audiência que possa ser colocada? Portanto, nós tivemos aqui casos muito interessantes, casos práticos, que é o que interessa. Estamos numa concreta, não estamos numa conferência científica e aquilo que muitas vezes interessa às empresas do mundo real é efetivamente a eficiência daquilo que nós fazemos. Temos aqui instituições de investigação e desenvolvimento, temos aqui empresas, temos uma empresa que precisa de ferramentas de uma forma ávida para melhorar a sua produtividade, a sua competitividade. Temos uma empresa que faz projeto de modelação e desenvolvimento próprio de software. Temos um centro de investigação que lida com a inteligência artificial muito para além daquilo que toda a gente usa quando diz inteligência artificial. Portanto, verdadeiramente inteligência artificial, machine learning, não é o machine learning das máquinas de lavar, é machine learning com dados a sério. E temos o Build Collab que também procura desenvolver soluções para todo este mercado, com todos os desafios que nós conhecemos. Portanto, a pergunta que eu vos coloco, e que se calhar é um bocadinho menos aplicada ao Ricardo, é o BIM. Portanto, até porque temos aqui, se calhar, uma audiência que efetivamente lida com o desafio da introdução da metodologia BIM. Portanto, a primeira pergunta que vos coloco, geralmente, com intervenções muito curtas para podermos ter o tempo todos de falar, temos mesmo muito pouco tempo, é qual é que vos parece neste momento o grande desafio adequado às vossas organizações relativamente à adoção da metodologia BIM. Mesmo o Ricardo, no mercado imobiliário, poderá eventualmente ter uma ponte, porque a quantificação de custos pode influenciar provavelmente o preço do imóvel. Não sei se haverá uma relação direta, mas, portanto, o primeiro desafio que colocava era, intervenções muito rápidas, de uns segundos ou de um minuto, qual o principal desafio das vossas organizações naquilo que é o BIM? Podemos começar da minha esquerda para a direita? Portanto, por favor, João. Eu diria que um dos grandes desafios, e fala-se da obrigatoriedade do BIM e dos desafios que ela implica, eu acho que é uma consciencialização instrutória dos donos de obra para aquilo que é a importância da definição dos requisitos BIM de um projeto. É importante que para que se implemente o BIM de forma eficiente num projeto, se balize de que forma, quais é que são os objetivos que estamos a tentar alcançar, ou qual é que é a profundidade sobre a qual queremos implementar a metodologia. Portanto, acho que é importante esse passo. Temos um bom exemplo que é a realidade britânica, que foi muito definida sobre níveis de implementação. Acho que podemos aproveitar também um bocadinho desses caminhos que já foram percorridos para implementar na realidade nacional. Não, concordo. Há muitas lições aprendidas, temos que beneficiar da experiência dos outros para progredir mais rapidamente. Muito obrigado. Sim, Ricardo. assim, basicamente, para nós o BIM pode ser aquilo que pode ser uma fonte de dados. Ou seja, aquilo que eu vejo é um modelo de caracterização física do edifício. Portanto, essa informação pode ser utilizada para estimar o preço. Claro. Pode ser, ou seja, é mais uma fonte para além dos dados macroeconómicos, dos dados de imagem, os dados de texto, os dados das amenities, pode ser mais uma fonte que pode tornar o modelo mais preciso na estimativa. Para ver essencialmente o que não se vê por fora. Sim. Imobiliário que avalia não vê o que está dentro das paredes. Exatamente. BIM, Há outras características, outras informações que podem lá estar, claro, e que podem ser utilizadas no modelo. Diferenciadores Sim. na avaliação do custo. Exatamente. Muito obrigado.
É assim, eu vou partilhar as dores que nós temos tido recorrentemente em todos os projetos. Nós atualmente a dor que mais sentimos é falta de padronização, falta de haver normas que permitam standardizar, por exemplo, MQTs. Isso para nós, construtores, é uma coisa muito difícil, porque todos os projetos têm coisas diferentes. Não é possível estar a fazer orçamentos sempre com coisas diferentes. Isso altera todo o processo de metodologia BIM. Os projetos já têm as suas dificuldades pelas suas próprias características arquitetónicas e adicionamos ainda esta toda falta de padrão. Ou seja, esta falta de padrão não permite standardizar, criar processos que permitam ter dados eficientes e que tragam benefícios a todos, inclusive ao cliente, que aumenta a eficácia da produtividade das construtoras porque começam a ter as coisas padronizadas. Sim. Isto é fundamental. O Fábio falou em retrabalho na obra, mas também há retrabalho no BIM. Porque se as coisas não forem devidamente especificadas e uniformizadas, vocês têm que reprocessar um modelo BIM à vossa maneira ou à maneira do mercado real. Para vocês terem ideia, as nossas dificuldades partem logo numa simples família, em que as nossas famílias são altamente parametrizadas. Porque se estamos a falar em BIM, tem que ter dados. Para ter dados, tem que ter parâmetros. Se tem que ter parâmetros, temos que perceber as variáveis desses parâmetros. Eu chego a ter famílias com 100 e tal parâmetros. Isto significa que não há padrão. Porque se houvesse padrão, eu reduzia aqueles parâmetros para 50%. Claro. É tão simples quanto isto. Isto estamos a falar coisas mesmo práticas, que é os modelos nascem de famílias. Se nascem de famílias, tem que haver padrão. E acho que nós falamos muito de olhar para fora. O nosso mercado é diferente, é verdade, mas também podemos aprender com quem está lá fora a perceber o quanto eles já tinham, mesmo antes de ter a metodologia BIM, padrão. Fazer benchmark. E nós ainda nem tínhamos atingido esse nível e já queremos atingir um nível de BIM do qual não temos padrão nem no processo tradicional. Isto é muito difícil. Concordo, Fábio. Luís, grandes desafios que tens percebido na tua experiência neste desafio enorme de tentar tentar seduzir para a metodologia BIM? Essencialmente, algumas coisas já foram mencionadas, ou seja, a questão da normalização é muito importante e conseguimos falar todos a mesma linguagem, não é? Mas a mim o que me assusta mais atualmente é as PMEs, ou seja, nós estamos aqui é um pocket muito esquisito, porque aqui toda a gente percebe de BIM, toda a gente utiliza BIM nas suas instituições, mas isto não é o normal e não é 95% do setor. Esse 95% estamos a falar de empresas que, se pedirmos para comprar uma licença de software de emulação, estouramos com o budget de software para o ano inteiro. Uma única licença, quando muitos deles têm 10 engenheiros e agora é preciso 10 licenças. Ou seja, estamos a falar que nos prazos, aparentemente, de 5 anos, temos que de repente mudar a forma completa de como é que eles conseguem trabalhar. A minha aposta, e acho que é a aposta do Build Collab e que temos estado a fazer, é tentar ao máximo tentar fugir e desprender o setor das grandes software houses. Temos que começar a investir muito mais em OpenBIM, em IFC, começar, lá está, a falar da normalização também ao nível do IFC, e por acaso temos um evento esta semana da Building Smart e deu para ver que muitas pessoas já estão também a aderir a isso, e principalmente, e isto vai ser necessário não para todos os trabalhadores da construção, mas para quem está responsável pela implementação do BIM nas suas instituições, de começar a ter acesso às normas. Falamos aqui do caso britânico. No caso britânico, por exemplo, deram de forma gratuita todas as normas relacionadas com BIM. Acho que Portugal devia seguir o mesmo. Faz sentido algumas das ISO, pelo menos, estarem de acesso gratuito à indústria, que não tem, lá está, também as verbas para agora conseguir pagar uma norma de 600, 700 euros para começar a ficar por dentro da metodologia. Acho que é necessário começarmos a dar os passos para suportar as PMEs, porque se as PMEs também não conseguirem ir atrás da metodologia BIM, depois também as grandes empreiteiros também não vão conseguir, não é? Nem mais, totalmente de acordo. Efetivamente, um dos grandes desafios é que estas grandes empresas têm uma rede de subempreiteiros, por sua vez têm outras redes de subempreiteiros, e esses estão muito distantes da adoção desta metodologia. Portanto, mesmo que uma grande empresa pretenda adotar uma metodologia, estará sempre dependente de toda esta cadeia que vai efetivamente. Nós atualmente já temos essas situações, porque se nós estamos a trabalhar todas as nossas obras com modelos BIM, como é que nós partilhamos a informação ou pomos os subempreiteiros a trabalhar connosco?
E como eles não conseguem fazê-lo, fazemos nós por eles. É isto que está a acontecer. Porquê? Porque eles não conseguem produzir aquilo que nós produzimos. Então nós já produzimos nós os modelos para eles poderem trabalhar. Para eles imprimirem os desenhos. Ou seja, para eles conseguirem terem acesso à informação. Ou seja, isto, nós portugueses temos esta capacidade de nos adaptar. E a verdade é que o Grupo ACA tem tido a capacidade de conseguir adaptar a todas essas dificuldades, que é, ok, se não há o subempreiteiro a poder produzir a informação, estamos nós a produzi-la para ele. Só que há aqui um problema que é a fronteira de responsabilidades. E essa fronteira de responsabilidades para nós construtores é muito difícil de a criar quando estamos nós a produzir as próprias coisas que as outras pessoas vão utilizar. Isto é aí que começa a ficar a dificuldade disto tudo e, efetivamente, nós temos que mudar e acho que o nosso governo tem que criar condições para que haja investimento e apostem nestas metodologias de forma muito mais didática, porque há aqui outra coisa que tem que acontecer. Toda a gente idealiza a construção como um elemento e modelo que toda a gente vai lá ver e que é tudo fantástico. Os nossos diretores de obra hoje, com os processos que têm em obra e com a forma como está instituído toda a parte de documentação necessária para gerir uma obra, eles não conseguem ter tempo para ir para um modelo. Ou tem uma coisa didática e automatizada em que permite chegar lá e visualizar aquela informação que ele precisa de imediato e de uma forma didática, ou então ele não vai usar. Claro. Isto é tão simples quanto isso. E quando temos um diretor de obra numa obra que não usa a ferramenta, então tudo o resto deixa de fazer sentido. Claro que sim. Muito obrigado. Temos uma última oportunidade de uma questão da audiência que eu, portanto, provocaria, se houver, claro, daria essa oportunidade. Não sei se é o caso. Muito bem. Então eu penso que estamos em condições de fechar a sessão. Gostaria de estar aqui muito mais tempo a falar convosco. Vocês são nossos associados de Lisboa de Colab, portanto orgulham-nos muito que realmente tenham estes resultados para apresentar, estes excelentes casos de estudo e práticos, realmente orientados para aquilo que o setor da construção deve ser em Portugal. Eficiente, competitivo e, acima de tudo, sustentável. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez a simpatia da vossa presença e das vossas intervenções, agradecer a audiência porque esteve aqui neste Learn and Lunch, na hora do almoço, agradecer à Ordem dos Engenheiros Região Norte, na pessoa da Ana Quintas, uma das principais mentoras desta iniciativa, a oportunidade de estar aqui e de colaborar com a Ordem para este efeito e desejar-vos a todos um resto de uma boa tarde e pedir uma salva de palmas ao nosso painel. Muito obrigado.